Bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Começando mais um Evangelizar Informa. Sim, hoje é dia 30 de novembro. Hoje é aquele dia que muita gente estava aguardando, esperando para chegar. Afinal de contas, quem está empregado é seletista. Hoje já recebe aquela primeira parcela do 13º salário. A segunda lá no fim do mês, meio do mês que vem, né? Dia 20 de dezembro é a previsão legal. Só você, aposentado e pensionista do INSS, né? Já está de boa, já recebeu um pouquinho mais antes, né? Afinal de contas, foi antecipado lá para o mês de agosto, lá no começo do ano. Mas vamos que vamos? Daqui de Curitiba falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite. E mais de 1.300 cidades também que recebem nosso sinal HD. Bonito, uma barbaridade. Então vamos junto com muita notícia, prestação de serviço e informação. Vamos às manchetes, o que vai ser destaque, o que vai ser notícia no dia de hoje? Taca-lhe pau! Passaporte sanitário para estrangeiros. Anvisa ainda espera a resposta do governo. Tomar medidas racionais. Inscritos no Tarifa Social terão isenção da taxa de luz. E quem recebeu o Auxílio Brasil menor do que o Bolsa Família? O novo programa social prevê para estes casos o pagamento do benefício de compensação de transição. Concursos públicos abrem 12 mil vagas nesta semana. São oportunidades de emprego para todas as formações. E ainda, as delícias e os segredos da fruta que conquistou o mercado nacional? A queda de Renato Gaúcho. Treinador não é mais do Flamengo. O Evangelizar Informa desta terça-feira está no ar. Tá quente, né, gente? Calor, uma barbaridade, né? Nesse momento aqui em Curitiba, na temperatura na marca dos 22 graus. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira? Acompanhe. A frente fria vai avançar da região sul para o sudeste do país ao longo desta terça-feira. O céu já vai ficar cheio de nuvens e pode chover no amanhecer por todo o estado de São Paulo, o que inclui a região da Grande São Paulo e também do litoral. O céu vai ficar cheio de nuvens e chove em vários momentos no oeste e sul mineiro ao longo da terça-feira. Por outro lado, o sol ainda consegue aparecer no estado do Espírito Santo e nas áreas mais ao norte do estado do Rio de Janeiro. Nestas regiões, pancadas de chuva a partir da tarde com risco de trovoadas. O sol ainda aparece por todo o estado de Mato Grosso, também sobre áreas do estado do Tocantins e no Maranhão. Nestes estados, a chuva se concentra a partir da tarde, com risco para trovoadas. Não se descarta temporais isolados ao longo do dia. O tempo volta a ficar firme e ensolarado por toda a região sul e nas demais áreas do centro-sul de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. A máxima ainda alcança os 29 graus em Salvador, faz 29 graus também no Rio de Janeiro e 32 graus em Cuiabá. Quente por tudo, meu Deus do céu. Gente, estamos no aguardo aqui de informações do hospital onde está internado o arcebispo lá de Cascavel. Afinal de contas, no último sábado nós tivemos informação de que ele foi diagnosticado também com uma meningite, aquela inflamação que tem na membrana. Mas Ricardo, ele não estava internado para tratar de um tumor? Então, gente, Ricardo, ele não teve alta? Teve, gente. Quando teve alta, acabou sendo diagnosticado com mais esse problema. Por isso que a gente está na expectativa de mais um boletim médico nessa semana. Acompanhe. O novo arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi, contraiu meningite bacteriana. Conforme boletim, após sentir dores na cabeça e pernas, ele foi encaminhado ao hospital e fez novos exames que diagnosticaram a infecção. A suspeita anterior era que algum ponto da cirurgia de retirada de um tumor cerebral realizado no último dia 15 tivesse se rompido, além de ter sido feita uma drenagem de líquido resultante do procedimento. Desde quinta-feira, Dom Adelar usa ataduras mais fortes na cabeça, porém com as dores se intensificando, ele foi encaminhado ao hospital já na sexta-feira. A meningite bacteriana foi constatada após a realização de uma tomografia, exames de sangue e de punção lombar. Vale lembrar que Dom Adelar assumiu o cargo de arcebispo de Cascavel há menos de um mês, em 31 de outubro. Uma semana depois, passou mal durante uma celebração e exames apontaram o tumor cerebral. Ele segue em tratamento na capital do estado, no Instituto de Neurologia de Curitiba. Vamos torcer pela franca recuperação e tendo informação, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Vamos falar agora do Auxílio Brasil, gente. Tem muita gente falando, Ricardo, o Auxílio Brasil que veio aqui para mim, pelo menos veio o extrato para depósito, está menor do que o Bolsa Família. Pera aí que a Patrícia vai explicar essa história para vocês, gente. Patrícia, bom dia.
Oi, Vilches, bom dia a todos. Olha, uma demanda importante tem surgido entre os beneficiários do extinto Bolsa Família, que agora recebem o Auxílio Brasil. O valor pago mensalmente ficou menor para algumas famílias, mas isso já está sendo corrigido automaticamente. O novo programa social prevê para estes casos o pagamento do benefício de compensação de transição. A intenção é permitir que toda família inscrita não receba menos do que já recebia. O governo verificou que esse problema poderia ocorrer em função das mudanças de critérios do cadastro do Auxílio Brasil. Por isso, as famílias precisam ficar atentas e informar o problema se ele acontecer. O Auxílio Brasil é novo, começou a ser pago no último dia 17, em substituição ao Bolsa Família. A intenção do governo é aumentar o número de famílias beneficiadas e também o valor médio pago a elas. Mas, por enquanto, são 14 milhões e meio de famílias atendidas, 1 milhão a menos. E o valor médio pago está em R$ 224, ainda longe dos R$ 400 prometidos. E hoje eu fico por aqui, até amanhã. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. Já vamos emendar um outro assunto também importante para o bolso aqui, gente. Tarifa da energia elétrica. Olha, tem anúncio importante aqui que a Vanessa tem para a gente para dar informações. Bom dia, Vanessa, que notícia é essa que você tem para dar para a gente? Bom dia, Vilches, bom dia para todos que nos assistem. É isso mesmo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que as famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social ficarão isentas de pagar taxas adicionais nas contas de luz em dezembro. Isso não ocorria desde novembro de 2020, quando o órgão interrompeu a cobrança em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19. Segundo a agência reguladora, com essa bandeira, que indica condições favoráveis de geração de energia, não há acréscimos na tarifa. Os consumidores inscritos no programa Tarifa Social são isentos de pagar a bandeira e tiveram descontos na conta de luz, conforme previsto em lei. Esses descontos seguem percentuais estabelecidos por faixas de consumo. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Notícia importante essa. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Afinal de contas, essa história de bandeira vermelha faz com que todos aí tenhamos uma conta ainda mais cara. É uma espécie de estímulo que o governo aplica ali para falar o seguinte, ó, economiza, que senão você vai pagar mais caro. Por falar nisso, gente, a gente sempre lembra, hein? Não esqueça de fazer aquela média do seu consumo. Dezembro, novembro e outubro, porque em janeiro vem aquele desconto. Se você conseguiu fazer uma média nesses últimos 3 meses com uma tarifa baixinha em comparação àquele último trimestre anterior a esse, você consegue pagar uma tarifa de energia elétrica mais barata em janeiro. Fica de olho, hein? Fica de olho. Vamos falar agora de oportunidades de emprego, gente. Olha só a quantidade de concurso público que foi aberta só nesta semana. A Andressa está com a gente, tem essas informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E olha só, a semana começou com um anúncio de abertura de inscrição de inúmeros concursos públicos pelo país. São oportunidades de emprego para todas as formações. São 12 mil vagas abertas em 138 concursos diferentes. Os concursos com os melhores salários envolvem também a formação específica. No Pará, o Ministério Público do Tribunal de Contas abriu vagas para bacharéis em Direito. O salário previsto é de R$ 33.600. Em Rondônia também há vagas para bacharéis em Direito. O Estado abriu concursos para procuradores gerais com remuneração prevista de R$ 24 mil. Os interessados podem ter mais informações desses concursos nas páginas dos tribunais na internet. O concurso com o maior número de vagas anunciado nesta semana é no estado de São Paulo. O governo abriu 2.700 vagas para policiais militares. A função é para soldado de segunda classe, com salário de R$ 3.360. Neste caso, tem um porém: a altura mínima é exigida dos candidatos. Para as mulheres, 1,55 m e para os homens, 1,60 m de altura. Mais informações nessa página aqui que estamos mostrando na tela. A VUNESP é quem vai organizar o concurso e aplicar as provas. Então não perca a oportunidade. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Ô, Andressa, valeu, obrigado pelas informações, obrigado pela participação.
1,60 m, você tava fora, hein, Pelé? Senão não dá. Vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho? Só o tempo de eu molhar a goela aqui, ó, para ficar a voz tinindo de novo no segundo bloco, pode ser? E depois, na volta, nós vamos falar do passaporte sanitário. O presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto, já que a Anvisa está cobrando. E depois do intervalo a gente conta para vocês, tá bom? Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8h41 para dar um recadinho aqui para Sandra Aparecida, dar um bom dia. A Maria Piedade também está com a gente, a Karina Freitas, a Maria Helena e tem um recadinho aqui, ó, a Fátima Pereira. Ricardo, bom dia. Não tenho renda fixa e recebi meu benefício mês passado. Já agora com essa mudança, não fui cortada, mas eu não recebi. E simplesmente ninguém explica por quê. Dá um oizinho para a dona Antônia de Fortaleza, no Ceará, do bairro Planalto. Fátima, olha, dá mais informações para mim, mas da forma como a senhora está me contando aqui, eu estou deduzindo que a senhora esteja falando do benefício, não é nem do Auxílio Brasil, mas o auxílio emergencial, que de fato foi paga a última parcela no mês passado. E quem está inscrito no Bolsa Família, que se transformou no Auxílio Brasil, nada muda, o dinheiro está sendo depositado normalmente. Começou a ser pago no último dia 17. Então só fica atento aos prazos e também aos programas sociais. O auxílio emergencial, esse acabou. Esse não vai ser pago mais. Agora, o que o governo está pagando é o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família. Mas ainda assim, se a senhora tiver dúvida, manda aqui pra gente, que na medida do possível a gente ajuda a senhora. Ou se não também, com relação ao Auxílio Brasil, procure o CRAS do município da senhora. Veja lá se o cadastro da senhora no CadÚnico está bonitinho. E o CadÚnico, vou lembrar para a senhora, sempre é feito pessoalmente lá no CRAS do município da senhora ou no bairro da senhora, tá bom? Obrigado pelo recadinho. Tem dúvida, manda aqui que a gente tenta esclarecer para a senhora, tá bom? Agora deixa eu trazer a Vanessa com mais informações, mais notícias para a gente. O que você tem para contar para a gente agora, Vanessa? Vilches, eu volto falando de um perigo para a saúde, principalmente dos jovens. Uma pesquisa realizada pela Vigilância do Tabagismo em Escolares, a Vigiescola do Ministério da Saúde, em 2009, apontou um número de 300 mil usuários em idade escolar do narguile, conhecido como cachimbo oriental. Com a intensificação das fiscalizações e regulamentações mais restritivas, o número de jovens que usam o produto, ao invés de cair, aumentou. Conforme estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o número cresceu em 139% nos últimos anos. A amostra foi composta por 60.255 indivíduos de várias capitais do Brasil. A explicação, segundo o estudo, foi a implantação do Masal. É uma mistura de tabaco, xarope e glicose, permitindo a saborização do fumo como estratégia de marketing para conquistar mais clientes. Para se ter uma ideia do quanto esse produto pode fazer mal para a saúde, uma sessão de narguile de 60 minutos equivale a um consumo médio de 119 litros de fumaça, o que corresponde a 4 vezes mais nicotina, de 60 a 100 vezes mais alcatrão e 15 vezes mais monóxido de carbono quando comparado ao cigarro tradicional. Mudando de assunto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou nesta semana que a expectativa de vida para nascidos em 2020 no Brasil é de 76,8 anos. Os dados foram revelados por meio da pesquisa das tábuas de mortalidade para o Brasil, que mostra a expectativa de vida do total da população até os 80 anos de idade. De acordo com o Instituto, esses seriam os indicadores esperados caso o país não tivesse passado pela pandemia. Segundo o levantamento, para a população masculina, a esperança de vida ao nascer é de 73,3 anos e para as mulheres, de 80,3 anos. Esse fenômeno pode ser explicado por causas externas, não naturais, que atingem com maior intensidade a população masculina. No relatório, o IBGE ainda explica que a crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 elevou os óbitos em 2020 e 2021, mas que é muito pouco provável que essa alta se mantenha nos anos seguintes. Voltamos com você no estúdio, Vilches? 80 anos estava bom para você, Vanessa? Tá bom. Para começar, tá bom.
Tá bom, né? 73 anos para homem, eu achei tão pouquinho. Pois é, causas externas. Os homens dirigem mais rápido, às vezes, não é, Vilches? Nossa, eu lembro dos meus avós com 70 anos, eles estavam muito bom de cabeça também, caminhando tudo bonitinho. Não, quero passar disso daí, tá louco. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Vamos falar agora, gente, daquela demanda que nós informávamos na semana passada. A Anvisa fez um pedido lá para o governo o seguinte, carnaval tá vindo aí. Tem um monte de variante vindo aí também. Vocês vão manter essa história de esse planejamento de carnaval no Brasil? Não vão cobrar vacinação do gringo que vai entrar aqui no Brasil, não? A Anvisa pediu. E o governo respondeu o quê? Acompanhe. O presidente Bolsonaro falou pela primeira vez sobre a possibilidade de restringir o acesso de estrangeiros no Brasil. A pergunta foi feita durante uma solenidade oficial e levou em consideração o pedido de técnicos da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está preocupada com a nova variante da Covid que surgiu na África e que já chegou à Europa. Além disso, lembrou que cidades como Rio de Janeiro anunciaram o carnaval com programação normal. A festa no Rio atrai multidão do país todo para o desfile no Sambódromo e a festa nos clubes e bloquinhos. Sem falar que o carnaval atrai turistas do mundo todo. Por isso, a Anvisa pediu a criação do passaporte sanitário. Só entraria no Brasil o estrangeiro que comprovasse estar imunizado. O presidente mostrou preocupação com o tema, mas não deu uma resposta assertiva sobre isso. Olha só, eu conversei com o Almirante Barra, que é da Anvisa, conversei com o Ciro, que é o chefe da Casa Civil. Está discutindo a Argentina. A presente demonstração. Quem veio da Argentina de carro para cá, sem problema. Quem vier de avião tem que ficar 4 dias em quarentena. Participar de tão ilustre cerimônia. Vou tomar medidas racionais. Ai, meu Deus, tal do carnaval. Nós vamos falar muito ainda dessa história de carnaval, porque tem muita cidade já promovendo festinha antes de fevereiro, mas muito antes. E a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Agora, não é carnaval não, mas tá ali, ó, pau a pau. Dona Patrícia, o que a senhora tem para contar pra gente aí? Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha, o que eu vou te dizer é o seguinte, que o ano novo tá pertinho, né? Tá chegando. E com ele, aquele desespero, o medo de usar as roupas brancas, é ou não é? Porque fica marcando aquela gordura aqui, acolá, e aí você vai ficar com receio de usar aquele vestido, aquela camisa branca bonita. Claro que não, né? Claro que não, porque olha só, até lá, com o ActiNutri, você consegue eliminar até 8 quilos. Então dá tempo, minha gente linda. E hoje, olha só que maravilha, é Rapa Estoque. Quem perdeu a Black Friday, não fique triste não, porque hoje é o fecha-mês da Floravita, o último dia aí do nosso Black November, e eu vou garantir um descontaço especial para vocês. Mas isso eu conto daqui a pouco, depois do depoimento do Bruno, vencedor da campanha Act Lovers. Ele emagreceu pra caramba, vejam só. E o que eu posso falar para você que está aí com a autoestima baixa, para você que está aí parado, você está perdendo tempo. Começa o tratamento com a ActiNutri, tenha uma vida mais saudável, que com certeza você vai colher muitos frutos interessantes lá na frente. Olha aí que maravilha, fantástico, né? Gente, ó, já vai ligando 0800 000 3474. Olha esse descontaço, viu, X? 70%, gente. É para rapar o estoque, é para zerar as prateleiras, mas é só hoje, de verdade, em 0800 000 3474. Te convido também a conhecer o Cálcio D da Floravita. Vou mandar o porta-cápsulas e mais a medalhinha milagrosa de presente pra você. Promoção sensacional, hein, Vilches? Por isso eu aconselho você, vai lá, tira o chapéu pra essa promoção e fala 70% é na conta do Ricardão. Lembra dessa cena, vai lá, pede esse descontão, tá bom? Feito, Patrícia? É isso aí, feito. Não sei da onde eu vou tirar esses trocos, mas tá feito, tá prometido, tá feito, tá bom? Vamos fazer um giro de notícias. Pelé! Um giro de notícias e informações pelo Brasil, gente. Eu informo na cidade. Taca-lhe pau. A defesa do ex-vereador Dr. Jairinho entrou com um pedido na justiça para que ele volte a ser vereador na cidade do Rio de Janeiro. Jairinho está preso desde abril, acusado de matar o enteado Henri. A defesa alegou que o ex-vereador tem reputação ilibada e também idoneidade moral. O estado do Ceará liberou a ocupação de academias, cinemas e teatros com 100% da capacidade. Mas há uma condição: os clientes precisam comprovar que foram vacinados contra a Covid, com a apresentação do passaporte sanitário.
Um clube de Americana, em São Paulo, foi condenado pela justiça a pagar uma indenização para uma cliente. Ela caiu de uma escada durante a festa do peão e ficou paraplégica. Isso aconteceu lá em 2013 e a vítima era modelo e tinha 22 anos na época. A indenização ficou em R$600 mil. A polícia de Cuiabá ainda não encontrou os criminosos que invadiram a igreja São Francisco, no bairro São Francisco, na capital do Mato Grosso. Os equipamentos de som usados nas missas foram levados, imagens de santos foram jogadas no chão. Tudo foi vandalizado, da cozinha até a sacristia. A casa do Papai Noel de Criciúma amanheceu deste jeito, vandalizada, pichada. O lugar atraiu milhares de pessoas na inauguração na sexta-feira passada, com a encenação do nascimento do menino Jesus. A prefeitura informou que irá restaurar a fachada e melhorar a segurança no lugar. Se me permitem as autoridades tanto de Criciúma como de Cuiabá, eu viria esses casos não apenas como vandalismo, até mesmo no caso da igreja, como um furto ou um roubo. Na verdade, eu pegaria um pouco um trecho da lei para tornar esses crimes ainda mais duros, umas penas mais duras. Fazer com que isso fosse intolerância religiosa, que isso é o que parece. Essa falta de respeito com a religião do outro, qualquer que seja, nós estamos falando de nós católicos aqui, ela deveria ser melhor vista pelas autoridades. Não foi só um furto, vandalismo na igreja. Isso é intolerância religiosa. Não se entra na igreja para vandalizar. Não se entra numa igreja para derrubar e quebrar uma imagem de santo, porque para nós católicos isso tem um significado muito importante. Isso não é simples roubo, isso não é um simples vandalismo, daqueles que você vai lá, identifica o sujeito, presta depoimento e responde solto pelo crime. Intolerância religiosa, cadeia, flagrante. Deixa ele na cadeia pensar bastante sobre os atos que ele cometeu. Isso é justiça, não é vingança não. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos, bem rapidinho. E na volta, nós vamos falar de uma frutinha bem legal, que eu acho que você já experimentou. Só que eu nem vou falar o nome dele, só vou mostrar depois as imagens e você vai ver. Depois do intervalo a gente volta, tá bom? Não sai daí não. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar em Forma de volta, faltam 5 minutinhos para as 9 horas da manhã e eu queria compartilhar com vocês aí de casa um recadinho que eu recebi da Isabel. Eu queria também que vocês entendessem a mensagem dela e mandassem ali, quem sabe, pensamentos positivos para ela nas suas orações. A Isabel fala o seguinte: bom dia, Ricardo, estou aqui na Praça da Olambra, vou entregar um currículo e preciso do seu apoio. Fala um bom dia para mim. Nossa, se fosse só isso da minha parte, bom dia, boa sorte para você. Por quê? Porque ela está meio desanimada, ela está entregando um currículo, um monte, e perdeu as contas de quantos currículos. Está atrás de emprego, gente. Isabel, boa sorte para você. Se estiver preparada, nessa época do ano tem muito emprego, vagas temporárias, né? A gente informa isso aqui bastante também e a gente torce por você, tá bom? Tenha fé que as coisas se resolvem. Se Deus quiser, essa crise vai passar e as coisas vão se acertar. Estamos torcendo para você, tá bom, Isabel? Boa sorte para você aí. Vanessa, me conta, que notícia você tem agora pra gente? Vilches, olha essa notícia. Em Amsterdã, na Holanda, a administração do aeroporto Schiphol pediu para uma empresa de suinocultura uma encomenda de 20 porcos. O pedido foi feito para testar um novo projeto com o objetivo de dar mais segurança às aeronaves, impedindo colisões entre aves e aviões. Eu explico. Os porcos ficam soltos em um terreno de 5 acres próximo ao aeroporto. No local, há uma plantação de beterraba, apenas com os restos da colheita, o que atrai muitas aves, como os gansos. A função dos suínos é comer as sobras e deixar a área menos atrativa para os visitantes voadores. E como carnívoros, eles ainda têm o ímpeto de atacar as aves, mas como não possuem velocidade suficiente para alcançá-las, eles conseguem espantar sem machucar, funcionando como espantalhos vivos. Segundo a administração do aeroporto, ocorreram cerca de 150 colisões entre aves e aviões em 2020. Esse tipo de acidente pode oferecer sérios perigos, principalmente se os animais forem sugados pelos motores das aeronaves. Solução criativa e sustentável, né, Vilches? Tem tanta tecnologia, daí só alguns porquinhos chegam e resolvem tudo.
Pois é, mas sabe, Vanessa, que aqui no Brasil a gente tinha várias situações como essa. Eu lembro que no aeroporto de Londrina teve isso, no Rio de Janeiro, que eram aeroportos que eram distantes das cidades, bem afastados das cidades, e onde ficavam também os antigos lixões, lembram? Sim. E tinha lixão, juntava o urubu, ficava sobrevoando perto do aeroporto e dava esse tipo de acidente. O que fizeram? Começaram a levar gaviões para esses aeroportos. E os gaviões espantaram a urubuzada, tiraram o lixão e tudo se resolveu. Pronto. Valeu, Sim. Vanessa. Valeu. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Vamos falar o seguinte agora. Uma frutinha de origem asiática, que eu tenho certeza que você conhece. E que agora a gente vai entrar em detalhes sobre a produção, o que fazer com ela. Estou falando da lixia, gente, acompanhe. É chegado o tempo de colheita da lixia. Originária da China, a fruta é considerada exótica no Brasil. Na propriedade da família Suzuki, na zona rural de Maringá, região noroeste do Paraná, a produção é toda orgânica, sem qualquer uso de agrotóxico. Os 60 pés de lixieira foram plantados há 20 anos. O período de colheita da fruta é curto, dura em média 3 meses, vai de novembro a janeiro. Neste ano, o auge da colheita na plantação de seu Robertson será na primeira quinzena de dezembro. Em 2020, a colheita rendeu apenas 400 quilos. Já em 2021, a expectativa é colher cerca de 3 toneladas da fruta. Só colhi umas 2 caixas até agora, né? Agora vamos começar, que vai até perto do Natal a colheita. Nós comercializamos na feira do produtor, né? É onde que nós comercializamos mais mesmo. Dá um bom dinheiro agora no final do ano, é uma época que a gente gasta mais, tá? Sempre ajuda. Dados do Censo Agropecuário realizado em 2017 pelo IBGE mostram que o Brasil possui 780 hectares da planta. São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores da fruta. Em terceiro está o Paraná, responsável por 14% de toda a lixia produzida no país. Atualmente, 40 municípios do estado fazem o cultivo. Ela tem um sistema radicular profundo, né? Ela precisa de solos, normalmente, que tem um bom perfil estrutural, então solos acima de 1,5 metro de profundidade. Uma cultura adaptada para o norte do Paraná. Ela gosta de um pouquinho de frio e gosta de um período que tenha bastante calor. Quando você faz o plantio, você vai demorar de 2 a 3 anos para ela formar. A partir do 8º ano, ela tem a explosão, a hora que ela começa a ter o pico maior de produção. Mas a partir do 3º, 4º ano, ela já começa a ter uma produção razoável. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural, em 2021 o Brasil produziu 1.260 toneladas da fruta. Mesmo assim, por ser uma planta de colheita bianual, ou seja, em um ano pode ser pequena e no outro pode ser muito boa, a produção só consegue atender o mercado interno. A lixia praticamente é mercado interno, apesar que há produção de orgânicos para exportação, né? São vários países que é atendido com orgânicos, já temos isso no Brasil, mas a lixia ainda é mercado interno e não atende mercado interno. Então ainda tem muito pouca gente explorando esse filão de mercado. Considerada a rainha das frutas, a lixia é consumida in natura. Sua polpa é branca, possui vitaminas do complexo B, além de ser rica em vitamina C e pouco calórica. É uma fruta refrescante com um sabor docinho e que pode ser encontrada em feiras e mercados. É bom que é um cultor que exige muito pouco trabalho, né? Então sempre produz ainda, né? Tem ano que produz mais, tem ano que produz menos. Só que sempre dá uma colhetinha no final do ano, tem ajudado muito. Eu não fazia ideia que um pé de lixia era tão alto desse jeito, a ponto da pessoa ter que botar uma escada e subir lá no alto para outra que eu também não sabia, colher fruta por fruta para poder fazer aquele cesto cheio. Não sabia que era essa mão de obra toda. Só que é bom, né? Uma delícia, docinho, uma barbaridade. Vamos falar agora de futebol, gente, porque o Flamengo perdeu a Libertadores e perdeu o técnico também. Robertinho Tricolor está com a gente, tem as informações. Vem, Robertinho! Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo. O anúncio foi feito ontem à tarde depois de uma reunião entre o treinador e a diretoria rubro-negra. A falta de regularidade no Brasileiro e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil colocaram o treinador em xeque. A gota d'água foi a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores por 2-1 no último sábado. Renato deixa o comando do Flamengo tendo dirigido a equipe em 38 jogos, obtendo 25 vitórias, 8 empates, 5 derrotas e um aproveitamento de 72,8%, além de deixar o Mengão na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Estão dizendo que ele vai lá pro Grêmio, do Paulão, pegar a Série B lá com ele. Sabe Deus, né?
Ó, deixa eu dar um recado, deixa eu registrar aqui a participação de todo mundo que mandou recadinho no Facebook. Hoje eu falei com vocês, né, gente? Não conversei com vocês hoje tanto assim. Mas, ó, a Maria Helena tá com a gente, tá falando o seguinte, que ela tava falando que é cara a lixia. Aí eu perdi o recadinho dela, ela tá falando também da pitomba. Pitomba eu não conheço, mas a lixia, eu tava até perguntando pro pessoal, eu não sei do preço, mas falou que é bem cara aqui também no Paraná. É que ela fala lá do Nordeste, Dona Maria Helena, lá de Sergipe, falou que por lá é caro. A Linda Almeida também tá com a gente, ela falou que pode congelar essa fruta. Pode, né? Fica bom, né? Na verdade, a lixia é bom para qualquer coisa. Você come ela in natura, tem aquele carocinho, você fica lá distraído, comendo assim, dá para tirar um pouquinho também, dá para fazer uma batidinha, fica bom também, uma barbaridade. Mais um recadinho aqui, a Tayane tá com a gente também, falou que ama a lixia do Alto Boqueirão. Beijão, Tayane. E a Irislane também tá com a gente aqui, dando um bom dia. Valeu, gente, obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? Nós ficamos por aqui, passou rápido demais e eu concordo com vocês, mas não tem problema que daqui a pouco a gente já começa a trabalhar para o programa de amanhã, porque 8h20 nós temos encontro marcado mais uma vez. Mas ó, fique tranquilo que a programação continua. Agora tem um programa com a palavra, coladinho aqui com o Evangelizar Informa. Combinado? Tenham todos uma excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Fui!